Boa noite, Mafra. Oi, Eliette, como é que vai? Tudo bem? Muito bem, e você? Tudo certo, querida. Tudo bem, viu? Quantos somos aí, Eliette? Pode me dizer? O Clementinho sabe? 14. 14. 14, muito bem, É. muito bem. É... Mas Clementinho, eu ainda, quero fazer ainda faltam alguns minutos. alguns minutos. Eu só queria fazer uma pergunta. Será que o Leonardo Garzaro está aí? Leonardo Garzaro? Ou Ainda ele não. Ainda ainda não. não, né? Aí ele deve chegar. E o Davi Capelato está aí? Davi Davi, Capelato? não, Davi não, mas ele me mandou uma mensagem, Mafra, que a mãe dele ia fazer uma cirurgia hoje, e dependendo da Ah, hora que terminasse, talvez ele não conseguisse entrar. tá certo, tá certo. É. O Leonardo Garzaro, ele é o editor do Davi Capelato. E ele me mandou um livro, Guardião de Nomes, um romance, para eu examinar, não é? O livro pronto, muito bem editado, pela editora dele mesmo, é a Rua do Sapão, né? É uma editora nova e com apresentação gráfica de muito bom gosto, exatamente como o seu livro, ele é, né? É a editora, é um romance que eu preciso ler com cuidado. E como eu tenho um trabalho meu pessoal de reedição de um livro, então eu vou demorar um pouco para ler, né? Eu não posso, eu não posso ler rapidamente, mesmo que o livro merece uma leitura atenta, que eu já vi algumas partes. É um livro muito bom em linguagem barroca. É muito interessante o livro. Então eu preciso ler com cuidado, né? Exatamente o cuidado, Eliette, que eu tive em ler o seu livro, né? Eu sou um verdadeiro entusiasta do seu livro. Mas nós vamos falar isso na hora certa, né, Clementine? Que hora? Exatamente. Olha, falta um minuto para as 19, né? Vamos esperar 5 minutos de tolerância, que eu acho que é o suficiente. Espera 5 minutos. Então, posso dar boa noite para todo mundo? Claro. Boa noite, Donete. Boa noite para todos, viu? Eu quero pedir licença para dar uma boa noite muito especial para o Mafra. Oba, Mafra, boa noite. muito obrigado por você ter vindo fazer parte da vida desses juízes amantes da literatura, viu? Desculpa Eu que chamar você de agradeço. você, que você da sua idade, do seu posto, dos seus conhecimentos, mas você se faz tão acessível a nós e a mim, que eu tenho a liberdade de chamar por você e te dizer que eu já te amo muito. Muito obrigada. Obrigada. Olha, aguenta aí. Eu amo você de volta. Tá bom? Oba! Eu amo você de volta. Você é um querido. E para a Eliette e para todos, eu queria contar que eu estive com meus filhos no final de semana, que vieram passar o Dia das Mães nesse final de semana, porque não puderam vir antes. Adivinha o que fizemos no sábado? Fizemos um sarau literário para ler quando o estômago grita. Foi muito legal. Muito Que bem. honra, Leonete. Quando estava terminando, eu falei, eu devia ter gravado, né? Não gravei, porque eu comecei ali na hora, cada um leu, ficamos conversando, tomando vinho e tudo mais. Obrigada de você nos dar esse mote para a nossa reunião, foi muito agradável, viu, querida? Eu que agradeço, Leonete, que honra. Nossa, eu queria ter participado desse sarau. Pois é. Nossa, que honra. Muito Vou fechar obrigada. meu microfone, então. Obrigada. Boa noite, Romualdo. Boa noite, Sérgio, meu pai. Daniele. O Sérgio está aí. A Daniela está aí? Vi aqui, Mundo da Alice. Rodolfo, Lúcia, o Davi, boa noite. Eu estou aqui, eu estou chegando em casa, estou dirigindo. Daniele? Hoje é dia de ir para Osasco, mas estou chegando, estou ouvindo. Daniele.
Eu estou esperando um livro seu de contos, estou esperando um livro da Renata Mancini, estou esperando o livro do Rodolfo. Né? Eu conheço o texto de vocês e estou cobrando a presença de um livro da gente examinar. Vocês estão escrevendo muito bem. Aliás, eu faço uma pergunta. E aquela antologia organizada pela Elizabeth Cardoso? Já dou notícia. Oi, Vilma. Oi, Mafra. Já está na... Vai, querida. A antologia da Elizabeth Cardoso já está no prelo? Como é que está? Estou achando que está demorando muito. Oi, Daniele. Ela foi encaminhada para Patuá e estamos esperando resposta. Eu convidei o Eduardo Lacerda para hoje. O Clementim, como é que está o seu livro, Clementim? Olha, está impresso. Eu fiz uma cópia aqui. Não, impresso só os originais. Bacana. Eu vou submeter a apreciação do Dr. Mafra. Maravilha. Ai, que bacana. Só vejo tem a hora fera de ver que você, já estou ficando com vergonha. Clementinha, a Maria Helena chegou, queria falar boa noite aí para todos. Boa noite, Maria Helena, seja bem-vinda. Bom, olha, esse encontro é um encontro do Clube de Leitura da Academia Paulista de Letras, junto com o Clube de Leitura da APAMAGES. Muito bem. É uma parceria. Quantos somos? Olha, somos 23 e falta um minuto, 19h04. Tudo bem. Deixa a Dani entrar na garagem. Agora estou toda chorona. Não, vai demorar. A Dani não é um ser humano. A Dani é duas pessoas. São duas pessoas. Assim, como é que eu vou concordar? A Dani são duas pessoas. É isso, né? Não é um... Pela mãe do guarda. Ela é a famosa Assubi Chupacana. Ô, Rodolfo, você pode dizer assim, a Dani é uma entidade formada por duas pessoas. Opa, que maravilha! Muito bem. Essas meninas são maravilhosas. Inclusive a dona Leonete. Essa dona Leonete aí é uma agregadora danada. Quando eu cheguei num congresso de engenharia, cansado, ela falou, como é que é? Hoje tem. Aí fala Leonete, fala Eliette, fala Adrianete, fala Carolete, fala Danielete. Não tem que não fique seduzido, sabe? Não, Rodolfo. Oi. Está me ouvindo, Rodolfo? Estou te ouvindo, mestre. Olha, Rodolfo. Vou nem dormir com o seu elogio que me colocou do lado da Daniela e da Renata. Não, eu queria saber de você. Como é que são as aulas dessa escrita criativa, desse encontro de escrita criativa? Como é que vocês estão? Em que fase estão? E quantos são os escritores já formados? Os que têm textos suficientes para editar um livro? Você tem? Eu já tenho. Tem? Já dá para editar um livro? Eu sou assim. Eu primeiro escrevi um romance policial de 400 páginas. Foi a minha primeira aventura. E aí saí pedindo para as pessoas lerem e tal, e eu tenho que reler ele, né? Não publiquei e tal, mas eu queria fazer porque achei que ia ser um aprendizado fazer, né? E aí eu dei para o meu tio, que você deve conhecer, que é o Alberto da Costa e Silva, da Academia Brasileira. Eu conheço. Aí ele leu, falou, Rodolfinho, porque meu pai também é Rodolfo, tem uma família... Não, tá legal, você que tem que melhorar, isso aí para o cara ser escritor, você tem que trabalhar em cima disso. Então, um dia eu vou começar a trabalhar em cima dele. Aí depois eu escrevi um outro livro menor, que é um infanto juvenil, que é O Tesouro do Cão Brilhante.
E aí eu dei para o doutor Naline ler. E o doutor Naline gostou. Isso é legal, então já melhorou, né? Porque meu tio mandou arrumar tudo. Aí, o segundo é uma melhoria. E aí, com as meninas aqui, eu comecei a escrever contos, porque não é? As pessoas falam assim, Rodolfo, você faz exatamente o contrário do que é o certo. Você tem que começar fazendo conto. E aí eu comecei aí na escrita criativa a aprender a fazer contos. Já escrevi vários aí, né? Eu agora estou numa fase que com o que eu aprendi aí nas coisas com as meninas e também do que eu li, que eu fui atrás de saber sobre fazer contos especificamente, agora estou revendo tudo que eu fiz, né? Melhorando, né? Eu acho que é uma busca eterna de melhoria. Então, aí estou construindo aí o livro de contos, que vai começar como todo ser humano normal, né? Faz primeiro o livro de contos, depois você inventa outras coisas. Né? Então, estou trabalhando em cima, vamos ver com calma. Esse dinheiro não está muito fácil para mim, porque eu virei avô, né? É uma alegria danada, mas é uma atividade a mais. Mas mas estou trabalhando e aprendi muito. Elas me ensinam muito, porque o pessoal pensa que eu escrevia contos e tal. Uma vez que confessei para a gente, aprendi com vocês, comecei a fazer aqui, lendo, e a gente no começo, acho que todo mundo tinha mais disponibilidade, a gente fazia o conto e lia. Aí todo mundo dava palpite e tal, não sei se elas se lembram disso. Depois a gente ficou todo mundo assoberbado, não conseguiu mais fazer. E depois nós entramos no curso da Elizabeth, né? E eu acho que foi bacana, assim, do ponto de vista do teórico, mas eu acho que precisa de mais atenção, sabe? Nós, alunos que estamos aprendendo, a gente tem dúvidas que a gente pensa que entendeu. Sei lá. Uma vez eu falei isso para o professor lá ao café, eu fiz direito na USP também, né? Sou engenheiro e fiz direito na USP. E eu perguntei, professor, ele dava filosofia do direito, é tão bacana a sua matéria, mas quando eu viro a esquina ali, cai tudo da minha cabeça, né? Esqueço tudo de filosofia. Então, essas coisas às vezes não entram, a gente escuta, mas não sabe, né? Então, eu acho que precisa mais pegada, ler, trabalhar junto e tal. Eu acho que agora vem essa segunda versão que a Daniele está correndo atrás aí com as meninas para fazer um novo curso aí do escrito criativo, que eu acho que a gente vai avançar, acho que vai ser legal. Estamos aguardando aí o desfecho. Estamos assim. Eu estou atento a esse curso de escrita criativa. Ô, Clementinho, já podemos começar? Sim, são 24 pessoas. Quantas pessoas? 24 pessoas? É. Tá bom. Tá muito bom. Então, o Gabriel Quack, eu perguntei aqui para ele acho que vai entrar. Tá bom. Mas ainda não entrou. Mas vamos seguir. Eu quero aproveitar a manifestação do Rodolfo e, a partir do que ele disse, eu vou introduzir já a nossa matéria de hoje, que envolve o livro da Eliette Guarnieri, e Quando o Estômago Grita. O Rodolfo falou sobre a escrita criativa e falou que começou pelo romance e ele acha que talvez devesse começar pelo conto, não é? Mas há uma diferença de natureza entre o romance e o conto. Isso nós notamos muito bem no livro da Eliette. O conto exige um domínio do contista sobre o domínio do contista sobre o texto. O contista é realmente autor do conto. Ele organiza, ele começa pelo meio, ou começa pelo fim, ou ele segue o desenvolvimento linear, né? Começo, meio e fim, mas ele é dono, ele projeta o conto e realiza. Agora, o romance é diferente. E o romance, por causa da extensão, algumas personagens se desenvolvem por si mesmas. O romance, muitas vezes, ele se escreve, claro que não inteiro. O escritor, claro, o escritor realiza o seu trabalho, mas o romance, às vezes, impõe a sua vontade. Essa é a natureza do romance. Não é? Eu imagino um romance policial de 400 páginas. É um romance grande, então exige muita peripécia. E essa peripécia, o próprio romance
é que vai determinando. Agora, por que eu aproveitei a manifestação do Rodolfo? É porque eu quero confessar a vocês. Eu fiquei conhecendo ele pessoalmente há pouco tempo, mas eu conheço há mais tempo do que esse contato pessoal, há mais tempo, porque eu conheço de clubes de leitura, troquei mensagens com a Eliette. Há algum tempo atrás, com certamente já estavam prontos os originais de Quando o Estômago Grita. A Eliette entrou em contato comigo pedindo licença para mandar os originais. Queria saber a minha opinião sobre os contos que ela escreveu, dizendo que eram contos que começaram na adolescência e tiveram uma outra versão, claro, na fase adulta, com outra preparação. E ela queria saber se tinha qualidade literária para publicar. Como eu tenho experiência nesse assunto, então eu me dispus a ler os contos da Eliette. E esses contos chegaram para mim aqui, o correio me trouxe num sábado. Era um frio, né? Chuvoso. Eu estava deprimido porque é muito natural que um velho de 88 anos fique deprimido de vez em quando. Então, de vez em quando eu fico. Só que eu digo a vocês o seguinte, eu tenho hora marcada para ficar deprimido. Eu digo a mim mesmo, fique deprimido por 15 minutos e depois crie vergonha na cara. Assim é que deve ser o velho. Não deve se entregar à depressão. Mas eu comecei a ler os originais da Eliette e sarei imediatamente. Imediatamente eu reconheci o primeiro conto, A Cacofagia, né? É um conto que já havia sido premiado, estando eu na banca examinadora. É um conto vigoroso, um conto ótimo, um conto perfeito. E é o conto mais difícil de escrever, que é o conto de uma página. Quanto menor o trabalho literário, mais ele exige da capacidade do escritor. E a Eliette fez aquele conto que é perfeito, perfeito. E como eu sou mais velho do clube de leitura, né, tanto da APAMAGES como da Academia de Letras, então eu tenho o direito de aconselhar. Quem quer escrever deve ler o livro da Eliette. Deve ler, porque é um livro denso, ela conseguiu uma forma perfeita, simples, com grande expressividade. Bom, vamos falar da Eliette. A Eliette é juíza, trabalha em Piracicaba. Eu não sei qual é a área que é da atividade dela, da responsabilidade dela como juíza lá em Piracicaba, mas ela, pelos assuntos de preferência dela, ela deve ter trabalhado em matéria criminal e deve ter trabalhado em assuntos de família. Então, essas duas áreas do direito concorrem para a elaboração de uma literatura boa. E ela conseguiu isso no seu primeiro livro. Eu mandei lá imediatamente, fiquei entusiasmado, né? Sarei da minha depressão, lendo naquele dia os 13 contos da Eliette, e eu escrevi as minhas primeiras impressões, e depois eu escrevi a Aurélia, em que eu digo o seguinte, são 13 contos antológicos. O que quer dizer isso? Contos antológicos. Cada conto da Eliette, a partir de Cacofagia, ou Dona Iraci, ou Roca Negra, Amor Paterno. Amor Paterno é um conto extraordinário. É um conto extraordinário. Eu não estou falando de Cacofagia, estou falando de Amor Paterno. É um conto que mostra a extensão da hipocrisia humana, crueldade humana, né? E ela como juíza e principalmente como escritora sobre capitalismo. Então,
13 contos antológicos, qualquer deles pode figurar em qualquer antologia de qualquer autor clássico do Brasil. Fica muito bem ao lado de Machado de Assis, fica muito bem ao lado de Lima Barreto, qualquer conto da Eliette. Eu estou dizendo isso. Essa é a minha opinião, mas é a minha opinião de conteúdo crítico. A crítica, eu costumo dizer, tem dois aspectos. Ou ela é aditiva, quando favorável, ou é adversativa, quando contra. A minha crítica em relação a Eliette é favorável, é aditiva, é acrescentativa, vamos formar assim. Então, pode pertencer. Quem trabalha com literatura deve ler a Eliette. O livro dela está comigo frequentemente. Eu tenho que reelaborar alguns contos meus. Eu tenho a Eliette comigo para me colocar no sério. Faça isso, faça aquilo. E façam vocês também. Façam vocês também. Né? 13 contos antológicos que vão surpreender o leitor pela veracidade da ficção. Ficção. Eu costumo dizer que ficção, até já escrevi isso no parecer de um julgamento literário. O que é ficção? Há várias respostas inteligentes para a ficção. Cada qual sabe o que é ficção e responde. Eu respondo da seguinte maneira, metaforicamente. A ficção é um território. Ao norte, a verdade. Ao sul, a mentira. A leste e a oeste, o mar desconhecido. Isso é ficção. Então, a ficção retira do norte, do sul, do leste, do oeste, ou da verdade, ou da mentira, ou do desconhecido, tira tudo isso para ser uma ficção. E isso é ficção. E eu escrevi aqui, que vão surpreender pela veracidade da ficção. Não importa que seja mentira ou meia verdade, não importa, a verdade é que a ficção é isso. A ficção, ela deve trabalhar, deve atuar rente à realidade. E a Eliette é uma mestra nisso. Ela trabalha rente à realidade. O que mais que eu escrevi aqui? São 13 contos antológicos que vão surpreender o leitor pela veracidade da ficção, beleza literária e recursos simples de expressão. É o que existe mais difícil em literatura. É a beleza literária se confundindo com a expressividade simples. É difícil ser simples. Muito mais fácil é ser pomposo, encher um texto de adjetivo, ser retumbante. Isso é fácil. Agora, ser simples, né? Antoine Saint-Exupéry disse, verdade é o que simplifica. Ele tem toda a razão. Verdade é o que simplifica. É isso que eu falo do livro da Eliette. Tinha outras coisas para falar, mas eu vou passar a palavra a Eliette, porque o nosso encontro, essa noite é dela, ela vai falar sobre ela, eu peço que ela fale um pouquinho sobre ela mesma, como ela veio a conhecer a literatura, qual foi o primeiro contato, por que a literatura foi abismal para ela, por que ela sentiu essa atração do abismo, que é uma folha em branco. Por que ela sentiu isso? Em que momento? Né? E fale sobre ela, depois fale sobre os 13 contos, né? Uma ideia do que significa cada qual, né? E fale também, talvez, se ela achar isso necessário, sobre um ponto em que ela trabalha muito bem, que é a narrativa indireta. Não no sentido da teoria literária. É como eu estou dizendo aqui, a narrativa indireta, a narrativa escondida. Dona Iraci, por exemplo, tem o detalhamento da vida da Dona Iraci e tem aquilo que ela não vê, aquilo que os filhos fazem ou não fazem. Aqueles filhos são vadios, são cruéis, não reconhecem o valor da mãe. Né? Então, ela descreve a vida real
da dona Iraci e descreve o descaso. Fica escondido na narrativa o descaso dos filhos, né, pela vida e pela entrega da dona Iraci. Eliette, eu passo a palavra a você, dizendo o seguinte: eu sou um entusiasta do seu livro, desde a primeira leitura. Tem a palavra, Eliette. Mafra, Oi? Só, a Dani, só queria registrar a presença da nossa querida Elizabeth Cardoso. Ah, está aí? Ah, Betinha, como vai? Muito bem, muito bem. Gosto de ter a Elizabeth aqui. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Mafra. Como vai você, Elizabeth? Que prazer te ouvir. Que fala linda você fez. Parabéns, Eliette, pelo livro. Boa noite. Quero te ouvir. Boa noite, Beth. Está Obrigada. vendo, Beth? Beth, olha só onde chegou a sua aluna, a Eliette. Chegou longe. E eu quero outros, hein? Outros seguindo o mesmo caminho. Então, Eliette. Boa noite a todos. Não tenho palavras para agradecer ao Mafra pela crítica dele sobre o meu livro. Quero agradecer, então, ao Mafra por ter colocado o meu livro, né, nesse clube de leitura da Academia Paulista de Letras. Quero agradecer à Academia Paulista de Letras e à APAMAGES. Agradecer ao Antônio Clementin, que cuidou de tudo, né, para que esse evento acontecesse hoje. Agradecer à professora Elizabeth Cardoso, que foi através dela que eu voltei a escrever. Agradecer aos meus amigos aqui da Escrita Criativa, a Leonete, Dani, Rodolfo, Marcos Pagan, Leonete, querida, agradecer, porque todos vocês são corresponsáveis pela existência desse livro. Agradecer a todos que estão aqui hoje, meus familiares, todos que estão aqui hoje, que leram o livro, para participar aqui comigo. Esse livro existe, primeiramente, por causa do Mafra, porque eu escrevo desde a adolescência, mas eu nunca tinha publicado um livro. Então, eu tinha os meus contos guardados numa caixinha, e também devo esse livro à Elizabeth, porque quando começou a pandemia, eu me inscrevi, né, para o curso de escrita criativa, me inscrevi também para o Clube do Livro da APAMAGES, foi lá que conheci o Mafra, e conheci a Elizabeth também, e eu voltei a escrever justamente por isso, pelo incentivo desse curso, né, de escrita criativa, e também pelo incentivo dos meus colegas de curso, né, Rodolfo, Leonete, Dani, Marcos Pagan, todos vocês me ajudaram muito. Então, eu ter iniciado o curso com a Elizabeth me fez voltar a escrever. Eu ter ouvido comentários dos meus colegas de curso me deram coragem de enviar o manuscrito ao Mafra, né? E aí eu mandei o manuscrito ao Mafra, e nesse livro eu coloquei o Cacofagia em primeiro lugar, porque eu tinha escrito Cacofagia há muitos anos e ele estava ainda à mão, né? Quando eu peguei o texto, tem até a palavra que eu olhei e falei, nossa, que eu escrevi aqui, né? Tem até a palavra que eu não reconhecia. E quando houve o concurso de contos da APAMAGES em 2020, eu escrevi esse mini conto. E na época até falei para o meu marido, eu vou escrever esse mini conto, se ele receber algum prêmio, alguma coisa, é um aviso que eu não devo abandonar o meu sonho de lá da adolescência. E aí o meu conto foi indicado para publicação, e com isso eu, né, voltei a escrever, me inscrevi no curso da professora Elizabeth, e montei um livro de contos. Um livro com 13 contos apenas, porque até como eu escrevo aqui, 13 é o número da sorte. Meu pai nasceu no dia 13, numa sexta-feira 13, eu me casei numa sexta-feira 13, e o 13, na numerologia, simboliza a renovação, né? O início de algo novo. E é o que eu queria fazer. Eu queria iniciar a carreira de escritora. Eu tinha abandonado lá na adolescência, quando fui estudar Direito, quando entrei na magistratura, e mandei o livro para o Mafra, e quando recebi, né, uma linda mensagem do Mafra, me incentivando a continuar, a publicar este livro, a escrever outro, eu tomei coragem de procurar uma editora, né? Procurei a editora Patuá, que é a editora que publica a professora Elizabeth, e aí foi dando tudo muito certo, né? O editor já me respondeu na mesma noite para eu enviar o livro. A minha intenção era me autopublicar até
E como eu tinha demorado muito para ir atrás, eu não queria ficar batendo de porta em porta para ver quando ia conseguir um sim, né? Mas aí o Eduardo me respondeu logo no dia seguinte que tinha gostado do livro, me propôs publicar da maneira tradicional, e estamos aqui hoje com o meu livro, então, assim, sou muito grata a você, viu, Mafra? Muito obrigada. Sou muito grata a Elizabeth Cardoso e muito grata aos meus amigos aqui do curso de escrita criativa e colegas magistrados. Quando eu montei o livro, eu escolhi 13 contos, tanto contos antigos, tem contos aqui que eu tinha escrito em 1992, e contos novos, e eu quis começar com Cacofagia justamente por isso. Primeiro, porque foi o conto que me fez voltar a escrever. Segundo, que eu também quis usar o Cacofagia como um teste para o leitor, né? Eu até costumo falar para o meu marido, quem lê o Cacofagia ou desiste de ler o livro e fala, não quero mais ler, ou, né, leva como incentivo para continuar. Eu já soube de pessoas que leram e falaram, nossa, eu não vou continuar lendo esse livro, depois de lerem Cacofagia. Depois, fui colocando contos que escrevi entre 2021 e 2022, comecei a escrever também com o curso de escrita criativa, e peguei alguns contos antigos, tem 5 de 1994, de 1992, e tem 2 no intervalo aí, entre esses 30 anos. E por que eu escolhi o título, né, quando o estômago grita? Esse primeiro conto, Cacofagia, ele tem uma frase, né, o estômago gritava. E quando eu fui escrever Sapatinhos Verdes, essa frase veio na minha cabeça, o estômago gritava, de ânsia, no caso, né, da grávida. E essa frase foi aparecendo em outros contos também. E aí, quando eu resolvi montar o livro, eu comecei a pensar num título, e na época até meu marido sugeriu, falou, o estômago grita. Eu fiquei pensando nesse título, eu falei, não, quando o estômago grita? E aí eu gostei do título e resolvi usar essa frase como liame entre os 13 contos. Tanto que peguei os contos antigos que não tinham essa frase e acrescentei, né, a frase no contexto do conto. E como o Mafra, né, me perguntou o que me levou para o abismo, né, de escrever, eu comecei a ler, já que aprendi a ler, comecei a ler livros, mas eu lia livros infantis juvenis que eu pegava na biblioteca das escolas, né? Eu frequentei escolas públicas, e meu pai, na época, era torneiro mecânico, tinha uma situação econômica muito difícil, não podia comprar livros, então eu tinha contato com os livros da biblioteca da escola e também da biblioteca pública aqui, de Piracicaba, né, onde eu moro. Mas o que me encantou, aí eu comecei a escrever, né, redações na escola, eu gostava muito, mas o que me deu vontade de escrever foi quando eu descobri Machado de Assis. Eu amo Machado de Assis, e principalmente com os livros Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, depois com os contos, foi ler Machado de Assis que me deu vontade de escrever também. E aí eu escrevi muito na adolescência, depois parei, escrevi algumas coisas esparsas, e fui voltar a escrever mesmo em 2021, e não quero parar mais, já tenho a ideia de um segundo livro de contos também. Eu não tive sempre esse estilo, né, tão enxuto assim. Quando eu tinha 18 anos, eu participei de oficinas de escrita criativa também aqui em Piracicaba, com o escritor Inácio de Loyola Brandão e Márcia Denser, e na época eu me lembro que eu escrevia bastante, eles me falavam, precisa cortar, corta tudo que não precisa, corta adjetivo, corta. Então esse estilo eu fui assim adquirindo aos poucos, né? E para mim, Mafra, o desafio é escrever muito, eu acho que eu teria muita dificuldade para escrever um romance de 300, 500 páginas, vai ser muito difícil para mim. E é isso. Boa noite, filha. Estou te ouvindo agora, tá? Boa noite. Pessoal, desculpa, tá? O meu Wi-Fi caiu aqui na minha casa, eu desesperado para ouvir minha filha, ouvir vocês, mas eu estou muito feliz nesse momento, tá bom? Essa menina aí, desde quando eu estava no ventre da mãe dela, só nos trouxe alegria, tá? É filha maravilhosa.
Obrigada, obrigada, papai. Obrigada. Então, o Sérgio está aí. As minhas homenagens, meus parabéns ao Sérgio. Né? Ele tem uma filha escritora de grande talento. Eu agradeço, né? Sendo um elogio de uma pessoa tão nobre, né? Tão sábia como você, me deixa realmente sem palavras para agradecer. Gratidão mesmo, tá? Sérgio, eu não tenho nada de nobre, Sérgio. Eu sou filho de imigrante italiano, viu? Nada de nobre. Mas quem mais? Depois eu tenho outras observações para fazer. Eu pergunto quem quer fazer um comentário, quem quer ver o comentário da leitura. A Elizabeth queria. Como é que é essa menina no curso de escrita criativa? Elizabeth, está me ouvindo? Estou aqui, Mafra, estou aqui. Como é que é essa menina aí? Deve ser uma boa aluna. Excelente, né? Excelente, sempre trazendo textos acabados, né? Sem os textos da Eliette comoveu todos nós, o curso todo, né? O momento de entrega da produção dela era sempre um momento de deleite, porque, na verdade, o curso não ensinou nada para a Eliette. Não houve nada lá que ela já não soubesse, que ela já não praticasse, né? Eu acho que foi um ambiente de segurança, né? Acho que todo artista precisa dessa comunidade para se sentir abraçado, para se sentir seguro, né? Como quando alguém te dá a mão, né? Você falou do abismo, você mencionou o abismo da literatura. Eu acho que tem um momento que a gente precisa que alguém segure na nossa mão para o abismo não nos engolir. E acho que o grupo foi um pouco isso, uma comunidade de apoio, de escuta, de segurança, porque ela já era uma escritora há muito tempo. Assim como outros, viu, Mafra? Eu não vou citar nomes para as pessoas não se sentirem pressionadas, mas outros alunos lá também, alunos, ninguém era aluno, né? Outros participantes que também têm textos impressionantes. E aí eu estava te ouvindo e ouvindo a Eliette, né, explicando, comentando a obra dela, e eu estava aqui pensando o que é a literatura, o que a literatura pode, e qual a diferença da literatura publicada e da literatura engavetada, que é essa literatura que não é publicada, né? E eu tenho duas imagens de mulheres escrevendo que me são muito inspiradoras, né? E a Eliette falando de como ela já escreve desde 1992, né? E só agora ela usou a palavra coragem, né? de publicar. Eu lembro de um e-mail dela perguntando para mim como é que eu faço para publicar. Você sabe de alguma editora que eu possa pagar para publicar minhas coisas? Eu lembro que eu respondi, para que pagar? Você não pode pagar para ser publicada, né? Você tem que ser publicada porque nós queremos ler a sua literatura, né? E então fico pensando, né, Mafra, e todos e todas que estão aqui nesse diálogo tão bonito. Quantas mulheres, e eu vou falar do gênero feminino, vocês me desculpem, porque é muito frequente isso na fala de escritoras mulheres, né? Quantas mulheres estão aí produzindo coisas belíssimas e não publicam, né? A gente não conhece esses textos, né? E aí me vem na mente a imagem da Virginia Woolf, envolta com as suas escritas, com as suas angústias, com o seu abismo, como diz o Mafra, se sentindo impossibilitada de exercer escrita porque era mulher, né?
tanto que ela escreve aquele belíssimo texto, Um Teto Todo Meu, fazendo essa relação de como faz falta para as mulheres um gabinete, um lugar, um espaço de afirmação, né? E esse espaço não é só um quarto, um escritório, mas é um espaço social de afirmação para publique, escreva e publique, né? Uma conquista que ainda estamos, a ver o depoimento aqui que a Eliette deu agora, nós estamos ainda construindo essa naturalidade da publicação. E uma outra imagem também, Eliette, que me inspira muito, é a da Carolina Maria de Jesus, a autora brasileira importantíssima, pouco lida, que a obra sofreu agressões terríveis, né, como a agressão de ser corrigida, entre aspas, né, de mexerem no texto dela para parecer algo mais palatável, sem respeitar o processo de criação que tinha ali, e que era uma mulher que passava o dia catando lixo para viver de reciclagem e como diarista. E chegava à noite no barraco, tinha que alimentar os filhos com o pouco que tinha, né? Fazer lá os afazeres que todas as mulheres têm que fazer, não é? No nosso segundo turno de trabalho. E aí ela ia escrever. Eu acho tão impressionante, né? Imagina o cansaço físico, né? O cansaço mental, todas as dificuldades, mas ela sentava para fazer literatura. E à noite em que isso era impossível, no outro dia ela levantava às 3 da manhã, às 4 da manhã, para escrever literatura, porque no dia anterior ela não tinha escrito. Então, olha o compromisso dessa mulher com a literatura. Então, você falando me fez lembrar o gesto feminino de escrever, a importância de ser publicada, de ter uma comunidade que apoie, que incentive, né? E que outras mulheres, tantas outras que devem ter textos tão belíssimos aí engavetados, que elas venham a público e que a gente tenha o privilégio de conhecer esses textos também. Parabéns, viu, Eliette? Você falou de coragem, mas eu entendo o que você quis dizer, de fato precisamos de coragem, mas o seu texto veio para ficar, e a gente está aqui esperando as próximas edições. A título de pergunta, eu queria que você dissesse para a gente qual a relação dessa obra vir à tona agora e a pandemia, né? A pandemia aparece diretamente em alguns contos, mas ela também parece que está, você falou agora, né? Ela está aí também como um tempo e espaço ironicamente, ou até contraditoriamente, uma oportunidade da escrita aparecer. Qual a relação que você faz desse gesto da publicação com um momento pandêmico? Primeiro, Elizabeth, obrigada pelas palavras. A relação é a seguinte, eu sou juíza há 22 anos, e o Mafra me perguntou, minha vara é vara civil e família, mas até 2015 também tinha o anexo da infância e juventude. E eu estou em Santa Bárbara do Oeste, eu moro em Piracicaba, mas eu sou juíza em Santa Bárbara do Oeste, que fica pertinho aqui. Eu estou lá praticamente há 17 anos, então durante 7 anos eu também tive o anexo da infância, e antes disso trabalhei bastante com criminal também, né? E o que acontece é que, assim, por causa da carreira e de sempre viajar muito, que desde que eu entrei na carreira, eu pego estrada, eu nunca consegui trabalhar, ainda não consegui trabalhar aqui na minha cidade, né? Então, eu perdi muito tempo com deslocamento, muito tempo no fórum, a magistratura exige muito da gente, muita leitura, então, às vezes, à noite, eu já estava cansada, eu não conseguia mais ler, não conseguia escrever, de tanto ler, né? Processo, petição. E quando surgiu a pandemia, assim, a vida parou, né? No começo parou, nós fomos colocados em trabalho remoto, e eu parei de sair de casa, não tinha mais que me deslocar, eu comecei a trabalhar em casa, e, por exemplo, eu nem sabia que existia o clube de leitura da APAMAGES, porque para mim seria praticamente impossível ir, era presencial,
o mais cedo que eu saía do fora era às 19 horas. Em regra, eu saía às 19h30, 20 horas. Para eu chegar a São Paulo às 19 para o clube de leitura, seria impossível. Mas aí, quando tudo parou, eu descobri o clube de leitura. Então, primeiro foi isso, me inscrevi para o clube de leitura, porque daí era fácil, né? Dava 19 horas, eu desligava uma tela, abria outra, era muito prático. Eu comecei a poder participar de mais coisas de forma online, e aí eu fui voltando a ler com mais frequência também, por causa do clube, né, que era algo que eu também estava lendo muito pouco. E quando surgiu a escrita criativa, foi isso também, eu quis voltar a escrever. Mas o fato de ficar em casa, e eu fiquei 1 ano e meio em home office, eu comecei a ter muito mais tempo para fazer outras coisas, justamente o tempo que eu perdi em deslocamento, porque eu andava, assim, por dia, eu dirigia uns 100 km por dia, entre pegar minha filha na escola, ir ao fórum, voltar, eu perdi umas 2 horas por dia, assim, em deslocamento. Então, facilitou tanto isso, de eu poder participar das coisas de forma online, como de poder ter mais tempo para ler, para escrever. Mas teve mais também, a pandemia mexeu muito comigo, né? Então, a pandemia, quando ela surge, e eu comecei a acompanhar muito, como sou descendente de italianos, eu comecei a acompanhar muito o que acontecia na Itália, começou lá, né? De forma muito mais trágica. Eu comecei até a assinar jornais italianos e tal. E aí, a pandemia te traz essa possibilidade de morte iminente, né? E aí eu comecei a pensar, nossa, se tudo for acabar, eu nunca realizei meu sonho, não voltei a escrever, não publiquei meu livro. E aí você começa a pensar nisso, porque a minha intenção era, um dia eu me aposento e eu vou escrever. Mas não dá para esperar a aposentadoria, pode ser que ela nem chegue, né? E aí a pandemia nos faz pensar nisso, né? Não, nós somos mortais, a vida vai acabar uma hora, e aí eu não vou realizar meu sonho, eu não vou escrever, uma coisa que é tão importante para mim. Isso, a ligação com a pandemia. Por isso. Muito bem. Mafra, a Marisa Gianetti está solicitando para falar. Marisa, um beijão para Marisa. Isso. Eu sou muito tímida, eu já participei de algumas reuniões da academia e eu não tinha coragem de falar, tinha vergonha, mas como eu acho que eu já fiquei amiga do Dr. Mafra, da reunião do sábado passado, aí eu falei assim, posso falar. E aí eu queria, no final, vou discordar de uma pequena coisinha que o senhor escreveu aqui na orelha do livro, vou me atrever. Mas eu queria me justificar a minha apresentação com a Eliette. E o que eu vejo assim, eu sou uma leitora iniciante, e vocês são todos experientes, escritores, e eu posso dizer que eu estou engatinhando no mundo da leitura. E quando a Eliette falou assim para mim, é um livro fácil, né? Eu falei assim, não é fácil, não. E por que não é fácil? Porque mexe com os sentimentos da gente e, assim, eu vou pelo mais simples, que é o da pandemia, ela descreve muito bem a questão das empregadas domésticas e das viagens, e aqui você fala assim, gente, é isso aí, é a realidade, né? Ela coloca aquilo, mas isso, infelizmente, que eu acho que a gente vai perdendo a humanidade, não foi o pior que me tocou. Eu fui lendo contos e eu destaco 3. Primeiro, eu achei assim, primoroso, então é o sentimento, o que eu quero falar é do sentimento do leitor, que eu não escrevo. E aí, quando ela vai falando, acho que é Roca Negra, o meu coração vai disparando. Eu falei assim, gente, esse carro vai cair da coisa, o que vai dar? E o negócio vai assim, nossa. Aí eu falei assim, vai dar uma encrenca, né? E o pior é que, assim, eu vivo planejando viagem e fico lá escolhendo as pousadas. Eu falei assim, eu vou tomar mais cuidado nas pousadas que eu vou escolher. Então, esse eu gostei pela forma da construção da trama, né? Que eu achei, assim, muito legal e o coração dispara. Aí, o da Filomena, eu fiquei muito tocada. E isso, assim, me emociona profundamente, porque eu tenho 2 filhas e eu falo assim, não é justo o pai assistir à morte do filho. Então, foi um jeito suave de escrever um negócio que fica... Então, eu acabava de ler um conto, eu virava a página, acabou, cadê o resto? Não, você tem que parar e se desfazer daquilo sozinho. Então,
Por isso que eu falo que não é simples. E o outro, assim, me despertou, assim, desejos assassinos, que é o do pai, né? Porque eu falei assim, se eu pegasse um pai de um filho meu, eu matava, sabe? Assim, estou no meio de juiz, né? Não posso ser presa por um crime que não cometi, mas, assim, é uma sensação de falar assim, mas como assim? A mãe não vai lá, sabe? Né? Então, eu acho que em pouquíssimas frases, ela consegue construir um sentimento que é, assim, espetacular. Assim, não tenho muita experiência de leitura, mas eu achei sensacional. E aí, o que eu vou discordar do Dr. Mafra, ele escreve uma coisa assim, que é assim, ó, no final, na orelha, né? Vou ler. Trata-se de uma escritora plena, de estilo sóbrio, como propõe o realismo da hora presente, para um mundo de incertezas e vários tipos de desconforto, mas que não descarta a esperança. Na verdade, para mim, é assim, o escritor escreve um livro e a gente lê outro, né? Eu acho que eu estou tão triste com a humanidade que eu acho que eu perdi essa esperança, sabe? Assim, quando eu leio aquela crueldade, e o Dr. Mafra usou tantas vezes a palavra cruel, é isso que me desperta uma desesperança no ser humano de hoje, que é capaz de fazer tudo isso que ela escreveu. Então, eu fiquei encantada. Muito obrigada. Tudo bem, Marisa, muito obrigada. Fala, Eliette. Não, por favor, Marta. Depois eu falo. Eu concordo com a Marisa. Às vezes eu tenho esperança, outras vezes não. Mas nós não podemos perder a esperança. Temos que sustentar a esperança. Temos que sustentar. Afinal, somos ficcionistas. Lidamos com a verdade, com a mentira, com o desconhecido. E a esperança é isso. Né? Isso é esperança. É um território onde existe também a esperança. Mas eu concordo com a Marisa, porque eu já concordei com ela intermitentemente. Há momentos em que a gente pensa que a esperança não existe mesmo. Eu queria lembrar a Marisa que eu fui juiz, né? Como a Eliette é juiz, eu fui juiz. Então, tudo que ela conhece sobre problemas de família, sobre relações entre herdeiros, sobre crueldade familiar, despreparo para exercer uma paternidade natural. Tudo isso eu conheço. Tudo isso eu conheço. Conheço até pior do que isso. Eu sou mais velho e tive mais tempo, né, para conhecer tudo isso. É terrível. O mundo piora a olhos vistos, mas não podemos perder a esperança. Eliette, eu queria que você falasse, disse a Marisa, que depois eu tenho duas observações a fazer, para você e para a Elizabeth. Marisa, primeiramente, obrigada pelas palavras, né? Quanto aos 3 contos que você mencionou, Roca Negra foi um exercício de fazer um conto de suspense, né? Que eu não tinha feito ainda um conto de suspense. E, para minha surpresa, a maioria das pessoas que me têm me enviado devoluções sobre o livro tem gostado mais do Roca Negra. Eu fiquei surpresa. O Filomena, Marisa, é uma história real. Filomena é minha avó paterna. Eu escrevi esse conto, Filomena fez 99 anos e 3 dias depois ela faleceu. E ela, no sábado, na véspera dela falecer, eu acordei muito angustiada e eu precisava escrever. E aí eu escrevi o conto sobre a Filomena, parece que estava sentindo, né? No dia seguinte ela faleceu. Então, é um conto especial para mim por isso, é um conto real. E Amor Paterno foi escrito por causa de uma proposta de exercício mesmo, de escrita criativa da professora Elizabeth. A proposta era escrever um conto em que houvesse 2 histórias, uma história aparente e uma história real, e que a história real só aparecesse no final, surpreendesse o leitor. Essa era a proposta de escrita, né? E aí eu quis escrever essa história do amor paterno, e como você bem falou, realmente você fica com raiva do pai e até mais da mãe,
porque a mãe, com a omissão dela, tanto que no conto, em nenhum momento eu a chamo de mãe, eu digo a mulher, né? Eu digo o pai, mas digo a mulher, porque a conduta dela, assim, é até praticamente até pior, de tanta omissão, né? Então, aí há dois contos diversos, um que foi escrito no momento realmente de necessidade de escrever, e um que foi escrito como proposta de exercício de escrita criativa. Mas eu gosto mais de escrever quando vem essa inspiração, que não é sempre, não é toda hora. Né? Mas é isso. Muito bem, Eliette. Então, deixa eu dizer uma coisa. Pois não, Clementinho, pode falar. Os próximos inscritos, Leonete, depois Rodolfo. Não, Leonete. Fala, Leonete. Leonete? Está desligado? Está desligada. Já agora liguei, desculpem. Eu me encorajei de falar porque a Marisa trouxe algo que eu também sempre sinto, que eu sentia, estou melhorando. Quando eu ingressei também no clube de leitura e no curso de escrita criativa, logo eu percebi que a minha experiência de literatura era muito pequena. Eu li quando estava no ginásio, no colegial, e depois na faculdade de Direito, que eu fui fazer já com mãe de 3 filhos. Quando acabei a faculdade, me preparei para o concurso, não sobrou mais tempo para ler nada. Algumas vezes eu comprava um livro que anunciava que ganhou um prêmio, e eu tentava ler, não conseguia, porque a gente lê muito processo, enfim, não tinha tela no começo, depois vieram também as telas, né? Então, o olho da gente não aguenta ler tanta coisa. E aí foi uma delícia entrar para o clube de leitura e depois no curso de escrita. A professora Beth, ela tem um veludo na voz e ela é amorosa nos ensinamentos. Foi muito gostoso estar ali com os colegas, porque eu aprendi a gostar da literatura. Então, tinha 2 amigas que faziam os contos, que eu só sabia falar se eu gostava ou não gostava, e no começo eu não gostava. A Carol escrevia umas desgraças que eu não gostava, a Eliette também, porque eu não compreendia o sentido da literatura. Aos poucos eu fui me acostumando. E agora, até comentei aqui, eu vou contar para os demais, no sábado passado, aqui na minha casa, fizemos um sarau literário, todos lemos os contos da Eliette. E aí foi interessante os comentários dos meus filhos, meu genro, minha nora, né? Sobre, nossa, mas de onde que ela tirou isso e tudo mais, né? Aí eu percebi que eu melhorei, que agora eu estou aprendendo a ser uma consumidora de literatura. Eu consigo ver o valor da Eliette no seguinte aspecto: consegue trazer para nós informações de um mundo tão doloroso, tão odioso, de uma maneira muito palatável, pela simplicidade na escolha das palavras, e por esse truque que ela tem de dizer muito em pouca coisa, né? Então, querida, muito sucesso para você. Vamos continuar aguardando seus escritos. Obrigada, colegas, por me ouvirem. Muito obrigada, Leonete. Eu queria cumprimentar, que está presente aqui, no nome de usuário Lourdes Lopes, é o professor Dr. Walter Newton Félix, que escreveu o prefácio do livro. Dr. Walter, fala um oi para a gente, por favor. Olá, gente. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, Walter. Ah, que legal. Então, o duro é você coordenar tudo. Aí eu estava trabalhando pra caramba, aí eu estava com vontade de vir aqui falar com vocês, aí eu não conseguia, aí daqui a pouco eu tenho que operar, mas eu não podia deixar de participar. E reiterar a minha felicidade de ter podido fazer esse prefácio numa obra tão gostosa, palatável, foi um termo muito bem escolhido. Eu me permito dizer que o estilo da Eliette não é muito fácil de encontrar, né? Ela consegue se expressar de uma forma concisa, objetiva, ela consegue relatar, narrar de uma maneira gostosa, leve, por mais terrível que seja a situação. E isso certamente que fez a diferenciação
do livro. Eliette, eu vou parar de falar para você que nós estamos aguardando a próxima. Sabe por quê? Porque, assim, da mesma forma que eu me sinto pressionado fazendo um monte de coisa, eu acho que a gente está pressionando você para escrever mais. Então, eu vou parar, tá? Eu não falo mais isso, tá? Eu já falei muito, não falo mais nada, ficam quietos. Vamos curtir o livro. Vamos curtir o livro. Vamos parar de ficar exageradamente incentivando. Você não precisa de incentivo. Você faz as coisas naturalmente. Você não vai aguentar e você vai acabar fazendo um monte de coisa. Então, gente, vamos parar de pressionar ela, por favor, senão o estômago vai gritar e vai sobrar para mim. Então, vamos o Dr. Walter, muito obrigada pela presença. O Dr. Walter é cirurgião gastrointestinal, já operou meu estômago. E eu pedi para ele escrever o prefácio por isso também, né? Além dele escrever, o Dr. Walter escreve muito bem, é um estilo bem diferente do meu, com muito humor, mas ainda não publicou, né, Dr. Walter? Precisa publicar. Só no site. No site dele, ele publica, né, os contos, as crônicas, mas eu digo para ele que o Dr. Walter é quem cura o meu estômago quando ele adoece de gritar. Obrigada, Dr. Walter. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Tudo bom aí para todo mundo. Beijão. Obrigado. Clementinho, agora o Rodolfo. Rodolfo. Primeiro, eu não posso deixar de desmentir a Eliette, entendeu? Porque ela falou que com a pandemia ela foi trabalhar em casa e ela usava uns robôs para varrer a casa. Então, eu tinha uns 2 robôs e ela apresentou para a gente uns robôs que varrem a casa, limpam a casa. E eu escrevi um conto sobre essa história dos robôs inspirado nela, entendeu? Aí eu falei, pô, e quando eu fui na casa da Eliette, eu fiquei reparando, você não, lógico, a vida não prestou atenção, mas se eu tinha achado sua casa exatamente como ela é, entendeu? Eu descrevo a casa, assim, mas a casa não tem nada a ver só na minha cabeça, assim, mas então essa coisa é interessante. Isso é uma coisa do grupo, né? A gente escrevia os contos, escrevia de qualquer coisa. Eu escrevi sobre Eliette, os robôs dela, não é? E eu adoro o Roca Negra. Aquele conto é morcego, né? Do morcego, eu adoro. Ele me engana demais, entendeu? Então, até na sua casa falei naquele dia que ele, de repente, o negócio muda, porque parece que parece que é uma pessoa, um cara, assim, de repente, é mesmo morcego, né? Então essa coisa toda. O que eu acho engraçado a Eliette, ela é uma pessoa muito doce, né? Muito doce, né? Você, no contato com ela, nos grupos, nas conversas, é uma pessoa doce, né? Elas são todas juízes, minha mulher também é juíza, né? Todo marido de juíza, né? E também elas parecem todas muito doces, né? E eu sempre brincava com o pessoal, olha, não se iluda, não é, com o olhar lindo, né, e doce dos animais. Isso estava escrito lá no Simba Safari, quando você visitar os leões, porque o leão tem um olhar, né, doce também. E eu falei, Eliette, você é dura, você é má, E o Roca Negra é onde ela é mais boazinha, né? O tempo todo, né? A gente fica esperando, como a Marisa muito bem falou, que vai acontecer uma catástrofe, né? E como e as pessoas saem. Então, é ótimo. Eu queria fazer uma pergunta para você, que eu nunca tinha visto assim. Pelo menos não me lembro assim, que teve um livro onde você vai lendo os contos e o título aparece nos contos, né? Assim, é um barato isso aí, né? Muito legal, né? Quer dizer, quando você vê contos, você tem impressão de coisas exatamente que não obrigatoriamente tem uma conexão com o outro, né? E na hora que você conecta essa frase neles, dá um link, né? Uma amarração quase que não é, transformou ele numa coisa mais coesa, mais tipo assim, querendo ser romance, sabe? Dá uma como se tudo levasse essa coisa do frio que dá, né? A dor, os problemas que dá no cotidiano dessa sociedade maluca que a gente vive, não é? Então é adorável essa ideia, achei assim sensacional, tá bom? Beijo grande aí, sucesso, minha querida.
Muito bem, Rodolfo. Quem mais, Clementim? Quem mais se inscreveu? Clementim? Ou Daniel? Eu queria fazer um comentário. Eu recebi o livro da Eliette para leitura. Nós marcamos um sarau em Piracicaba, comentando sobre a obra. E aí é um livro de contos, parece fácil, né? Falei, bom, vou sentar e já vou ler uns 4, né? Depois eu leio mais. E comecei pelo Cacofagia e parei nele. E aí eu parei nele não porque ele tenha me impressionado de forma negativa, ou porque eu não gostei, mas é porque o conto me satisfez plenamente. Achei que era a minha linguagem, a forma de enxergar as coisas, de descrever, de abordar, sem qualquer, aliás, julgamento moral, assim, ela simplesmente nos mostra a cena, como um panfleto ali, um aviso, né? Um alerta. E aí eu falei, gente, fiquei pensando, né? Porque eu quero também reunir meus contos e lançar. Eu falei, nossa, quando a gente se satisfaz plenamente com o conto, que, como diz o Mafra, é tão conciso e, ao mesmo tempo, tão extenso, né? Ela consegue concisão, mas é um conto, digamos assim, infinito, né? Entre aspas, mas ele tem desdobramentos. É um conto que a gente tem vontade de ler de novo. E ele é curtinho. E aí eu parei, falei, ixi. E é como se faz, né? Quando a gente tem um livro de contos que no primeiro a gente está tão satisfeito, é como se a gente gostasse mais da entrada aqui do prato principal. E aí eu me dei ao direito de degustar a entrada, fiquei nele um dia, e só no dia seguinte que eu voltei para o resto aí dos contos que são maravilhosos, porque eu falei, não, hoje eu não quero ler mais nada, eu quero ficar com Cacofagia. Eu quero digerir, eu quero ficar com ele, amanhã eu leio o resto. É interessante a gente se sentir plenamente satisfeito com um texto tão curto, aliás, né? Então, parabéns. Obrigada, Dani, muito obrigada. Eu disse para a Eliette que eu tinha 2 assuntos a comentar, um com a própria Elizabeth. Com relação a Elizabeth, eu queria dizer o seguinte, Elizabeth, eu estou com saudade de Shakespeare, mas Shakespeare pela sua mão. Você é que tem que falar para o nosso querido amigo William. Quando você estiver disposta, traga o William para cá outra vez. Eu quero tomar uma frase da Elizabeth sobre a Eliette, que é muito interessante e está de pleno acordo com o que eu acabei de dizer na minha manifestação. Ela disse assim, eu não tinha nada que acrescentar ou tirar do conto da Eliette. O conto já estava pronto. E isso eu sempre achei. O estilo da Elizabeth já está pronto, já está feito, já está realizado, ela tem que manter. Né? Mantenha esse estilo. Você chegou a uma simplicidade que é moderna e que é muito buscada em literatura. Então, eu concordo com a Elizabeth. Agora, com relação a você, né? E deixar um recado a você, um recado que contradiz um pouco o nosso amigo Walter. Né? Ele não quer que cobrem muito de você. Mas eu sou chato, Eliette, eu cobro. Há um escritor norte-americano chamado Erskine Caldwell. Erskine Caldwell. Não é muito conhecido hoje. Né? E eu li 2 livros dele, A Estrada do Tabaco e uma novela chamada Greta, há muito tempo, e li as entrevistas dele. Numa entrevista, ele disse o seguinte, um autor iniciante escreve um livro de contos. Eu não leio. Esse mesmo autor escreve um segundo livro de contos. Eu não leio, porque o primeiro pode ser resultado do entusiasmo e o segundo é aquilo que sobrou do entusiasmo. Então, eu não leio.
Ele escreve um terceiro livro, daí eu leio os 3, né? Porque ele tem talento. Porque o terceiro livro é uma prova numérica do talento. Então, não devemos ficar só no primeiro livro, é no segundo e no terceiro. Então, eu estou cobrando da Eliette um segundo livro e um terceiro de contos. Porque, Eliette, nós somos seus amigos, gostamos muito de você e merecemos os seus livros de contos. Então, mãos à obra. Obrigada, Mafra. Posso mandar para você o próximo? Posso mandar para você primeiro de novo? Pode. Depois que terminar? Pode sim. Não se apresse, termine, dê o seu toque final e mande para mim. Eu vou comentar. Obrigada, Mafra. Mafra, tem 2 pessoas inscritas. Primeiro foi o Gabriel Machado e depois a Fabrícia. Muito bem. Vamos lá, o Gabriel. Rosalém. Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel, sou colega de francês da Eliette e amigo do Marcos, da Isa, de todos. E só gostaria de aproveitar o ensejo do relato da Vilma para relatar um sentimento, uma ideia que eu senti durante a leitura, e até assim um ditado, que é que se a vida te der um limão, faça uma limonada. Eu acho que a realidade do direito, de qualquer operador do direito, é sempre lidar com problemas, né? Qualquer fato da vida que chegue ao judiciário ou a um advogado, foi o que aconteceu, um problema, algo deu errado. Então, o dia a dia com problemas pode nos tornar pessoas pessimistas. Mas, por outro lado, eu acho que essa foi a grande sacada da Eliette no livro, foi transformar problemas muito cruéis, problemas muito difíceis, numa terapia, né? Através do poder da literatura, dando esperança, assim, trazendo ideias, através dos problemas, através de situações extremamente pesadas, mas que com o poder da literatura podem nos transformar, assim como a Vilma relatou. Obrigado. Muito bem, Gabriel. Obrigada. Muito bem, muito bem. Muito boa a sua manifestação. Quem mais, Clementinho? Fabrícia, Rosalém. Fabrícia Rosalém. Boa noite a todos. Primeiramente, professor Mafra, eu queria dizer que é uma honra para mim estar conhecendo o senhor aqui. Gostei muito de estar aqui com todos vocês. Eu trabalho com a doutora Eliette já desde 2011, no gabinete com ela. E, na verdade, para mim é uma honra estar trabalhando com ela já há tanto tempo, né? E eu tive também o prazer de conhecer alguns contos antes deles serem publicados. Enfim, estou um pouco envergonhada de falar, mas... Não, pode à vontade. Nós estamos em casa, pode à vontade. Está sendo um encontro muito gostoso aqui com vocês hoje. Eu não imaginava que fosse assim. Realmente é um lugar de amigos mesmo, né? Que muitas vezes a gente até demonstra sentimentos, assim, que deixa a gente, assim, até meio triste, meio feliz, mas, enfim, eu queria agradecer a todos vocês, agradecer à doutora Eliette, que há praticamente 12 anos já, né, confia em mim para estar auxiliando ela no trabalho. E como ela desenvolveu o livro dela, eu posso dizer que depois que eu comecei a trabalhar com ela, eu também senti que eu fui lapidada, vamos dizer assim, né? A correria do gabinete, a correria das audiências, que a gente chegou a fazer várias juntas, eu como escrevente de sala, né? Então, a gente pode dizer que a gente foi assim, ela foi me lapidando, né? O livro, assim... A parte que mais chamou a atenção, uma das partes que mais me chamou a atenção no livro, eu também não tenho filhos, gostaria de ter tido, mas não tive, no conto Sapatinhos Verdes, que ela coloca logo no primeiro parágrafo, né? Que ela faz uma remissão a Brás Cubas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Eu falei assim, não, isso daí é para mim mesma, porque eu também não transmiti para ninguém o legado da miséria humana, né? Que é mostrado também no conto Amor Paterno. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a todos vocês, principalmente a doutora Eliette,
né, de ter me dado a honra de participar do lançamento do livro dela e estar trabalhando com ela há tantos anos, enfim. Ai, não vou ficar falando muito, eu vou chorar, porque eu sou uma chorona. A doutora me viu chorando várias vezes em audiência, ai, é difícil, né? Mas, muito obrigada a todos, viu? E, enfim, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço pelas Fabrício. palavras, Fabrício. Fabrício é meu braço direito no fórum há anos. Muito obrigada. Queria dizer que a Fabrícia é muito bonita, é muito simpática, nós gostamos muito dela, né? Convido a Fabrícia, né, a comparecer, né, no clube da APL e também na APAMAGES, né? A Eliette leva a Fabrícia também na família. Contamos com você, Fabrícia. Você é muito simpática e fez um depoimento emotivo e muito bonito. Viu? Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Nobre doutor Mafra, pode falar um pouquinho também? Claro que pode, Sérgio. Você pode tudo. Você é o pai da escritora, tem direito a tudo, Sérgio. O que é? Então, Fala. eu estou aqui ouvindo, meu coração, meus olhos já chorou bastante, né? Eu acho que eu sou um ser privilegiado por Deus, né? Da minha origem, e onde chegou, eu tive o prazer agora de ter essa maravilhosa filha, foi juíza e depois escritora. Eu queria comentar, né, que eu era vidente e não sabia. Agora que eu descobri que eu fui vidente. Por quê? Essa garota aí, quando ela tinha seus 5, 6 aninhos de idade, né, que ela foi na escola, ela chegava em casa, escrevia em papelzinho, falava: papai, olha o que eu escrevi, né? Escrevi sobre os meus amigos da escola, escrevi sobre os professores, eu gosto de escrever. Aí eu disse para ela, né? Falei: nossa, filhinha, se você continuar assim, você vai ser escritora quando você crescer. E olha, não é que ela virou uma escritora, né? E eu vindo vocês falarem, eu entendo um pouco de literatura, né? Mas a minha alegria eu estou aqui em êxtase, né? Em saber que essa menina de origem pobre, humilde, mas rica, né, em caráter, rica em sabedoria. Quando ela escreveu sobre a Filomena, que é minha mãezinha, né, que faleceu fazem 2 anos, né? Minha mãe, meus pais também foram pobres, né, financeiramente, mas rico, né, de sabedoria e nos educou muito. Então, permita eu ser um pai coruja nesse momento, tá, filha? Você, filha, quando o papai ficou sabendo que a mamãe estava grávida, eu já fiquei apaixonado pela minha filha sem a conhecer. Quando você nasceu, filha, você sabe o quanto seu pai esteve do seu lado e está até hoje. Então, eu peço permissão a todos vocês para, nesse momento, eu ser um pai coruja, tá? Eu estar feliz com tudo que vocês estão elogiando essa minha menina. Eu acho que ela vai longe. Muito obrigada pelas palavras. Mas ela fala muito de você. Ela fala muito dos demais, mas você é um professor na vida dela. E eu sou grato por essa porta que você, um homem sábio, um homem inteligente, um homem que já tem tudo na vida, abrir a porta para minha filha. Gratidão. Um beijo no coração de Muito todos obrigado, vocês. Muito obrigado, Sérgio. Olha, Sérgio, vou dizer uma coisa a você. A sua manifestação é muito bonita, muito linda. Todos nós gostamos muito do que você falou. Você comunicou com sinceridade o que vai no seu peito, no seu coração, né? Mostrou o seu amor à sua filha. E outra coisa importante, uma admiração pela sua filha, pelo talento dela. Agora, pode ter certeza, o talento não precisa de ninguém para abrir a porta. O talento abre a própria porta. É o que fez a Eliette. Ela abre e vai abrir todas as portas com o talento dela. Viu, Sérgio? Ouça isso.
exatamente como você falou com sinceridade, eu falo também com a mesma sinceridade. E a Eliette sabe disso. Que eu comuniquei a ela a minha admiração logo, imediatamente após a leitura, num sábado. Né? Agora, Eliette, vamos conversar um pouquinho sobre cabala, números cabalísticos. O 13 persegue você, não é? Pois fique sabendo que eu nasci numa sexta-feira 13. Também! Nossa, que maravilha! Fique sabendo, né? Eu nasci numa sexta-feira 13 e não me arrependo. Eu nasci numa sexta-feira. Isso merece um conto, hein? Merece um conto. Sexta-feira 13, Mafra, é um dia de sorte. Eu não tive o privilégio de nascer numa sexta-feira 13, mas escolhi me casar numa sexta-feira 13. Muito bem. E pude escolher. Muito Mafra, bem. Mafra, tem 2 inscritos, o Marcos e a Isabela, e quero registrar a presença aqui do escritor Davi Capelato. Ah, Davi. Ô, Davi, um abração para você. Pagan, é o Marcos Pagan? Não, é o Gregório. Marcos Gregório. Marcos Gregório? Isso. Estou com a palavra, boa noite. Vamos lá, Vocês Gregório. me ouvem? Eu sou o marido do professor. Vamos lá. Estamos ouvindo. Bom, inicialmente gostaria de cumprimentar o Dr. Mafra Carbonieri, né, que está propiciando tudo isso. Eu conheço a Eliette há 31 anos, nós nos casamos há 21, e o sonho da Eliette, quando eu a conheci no cursinho pré-vestibular, o sonho da Eliette era ser escritora, né? Aí nós nos casamos, ela entrou, passou nos concursos da vida e se afastou da literatura justamente, e ela conta, né, que essa pandemia nos aproximou. E o Dr. Mafra Carbonieri foi, então, a pessoa que proporcionou o Papa, o seu Sérgio, que acabou de falar, realmente é tudo do coração, e o professor Mafra, o Dr. Mafra, ele é muito humilde, né? Uma pessoa que é renomada, como o professor Walter Félix, também, dois expoentes em suas carreiras, e se dispuseram, né, a ler e a escrever as orelhas e o prefácio. São pessoas que não têm por que vender um peixe diferente. Então, são pessoas sinceras, como todos aqui, mas... E eu fiquei muito, muito, mas muito feliz, porque eu nunca vi ele tão feliz na vida como aquele dia que ela recebeu a resposta do Dr. Mafra Carbonieri acerca dos originais que lhes foram enviados. Então, isso, para a família, está sendo uma coisa tão nobre, ela está tão feliz, e eu fico imensamente agradecido, serei eternamente agradecido a todos vocês, especialmente ao Dr. Mafra Carbonieri, ao Dr. Walter Newton Félix, um grande amigo, além de ser nosso médico, e que proporcionaram tudo isso, e essa noite de júbilo, né, com todos. Agradeço a presença de todos que vieram prestigiar a Eliette, e dizer da minha alegria e da minha admiração, né? Eu sou fã da Eliette desde que eu a conheci. Eu conheço todos os contos, li antes da publicação, e esse feedback está ocorrendo, está deixando tudo tão feliz. Foi feito, ela fez o lançamento, aí teve um público muito gostoso aqui em Piracicaba, e ela foi convidada a fazer, então, uma biblioteca municipal aqui em Piracicaba. E 3 dos contos que compõem o livro, eles foram interpretados. Inclusive, o nosso ator está aqui, é o Romualdo Sarcedo, um excelente ator, e ele interpretou 3 dos contos, né? O Noturno, os Sapatinhos Verdes e o caso do Acaso, A Casa do Caso. E foi tão interessante ver esses 3 contos no palco, porque eu já li 300 vezes, e o livro é especial demais. Um filme a gente vê o que o diretor coloca, o livro é o que sai da nossa mente, e ver os contos no palco, com a interpretação do ator, do Romualdo, que eu também enalteço e agradeço, foi tão especial, né? Então, tudo isso está gerando esses frutos, essa alegria para todos nós, e eu vou mas mais uma vez eu agradeço imensamente ao Dr.
Dr. Mafra Carbonieri. Muito bem, muito bem. O Marcos está me ouvindo? Ouve? Clementine, eu quero saber se estou sendo ouvido. Está sendo ouvido sim, doutor Mafra. Eu queria falar para o Marcos o seguinte. Eu, pessoalmente, fico muito contente de notar, de observar o apoio que você e a Isabela dão à Eliette. Ela merece esse apoio da família. Mantenham, porque o talento dela foi reconhecido e nós esperamos muito dela. Né? Eu agradeço você e a Isabela por esse apoio familiar, que é muito importante para o escritor. Clementine, é meio difícil. Eu estou com interferências aqui. Quem mais quer fazer comentário? A Isabela. Isabela? Vamos, Isabela, vamos lá. Então, eu sou a Isabela, mas eu vou falar bem breve, porque eu estou mais aqui para ouvir do que falar, mas eu não podia deixar de falar. Que é que nem o senhor falou, né, Mafra? A gente tem que apoiar mesmo, porque a gente vê muitas histórias de artistas que não são apoiados pela família. E uma pessoa artista, ela é uma pessoa diferenciada e que se perde dentro dela mesma. Então, se ela não tem um apoio, ela pode ser levada a caminhos complicados, né? Então, por isso que a gente vai estar sempre aqui para minha mãe. E eu só queria fazer um comentário, que eu sou a primeira leitora, e a pessoa que ajudou ela a ler várias vezes todos os contos, o livro, para enviar para a editora, para correção. E eu já li então muitas vezes, eu até perdi a conta das vezes que eu li. Mas todas as vezes que eu leio, é como se eu estivesse lendo pela primeira vez de novo, assim. Porque cada vez eu tenho uma sensação diferente e eu me surpreendo todas as vezes. Então, eu acho muito legal esse diferencial do livro, porque normalmente eu não consigo ler mais de uma vez um livro, porque eu já sei o que vai acontecer e eu fico meio entediada. E não é porque é da minha mãe, porque eu sou uma pessoa bem sincera. Então, eu só queria dizer que eu acho isso muito legal no livro dela e eu admiro muito, é um grande exemplo para mim. E é isso, obrigada. Tudo bem, Isabela. Pode ter certeza que todos acharam você muito legal. Você muito legal. O Mafra, o Rodolfo aqui. A Isabela, essa menina maravilhosa, isso vai ser uma escritora de mão cheia. Assim que é o que eu estava prevendo. Que eu ia dizer isso. Eu conheci, ela escreve, ela já tem livro escrito, né? Além de ser, você viu como ela fala que, né? Que beleza, então, né? E o marido é um pizzaiolo, faz uma pizza que você não pode deixar de ir lá ou levar na sua casa aí para ele preparar uma pizza para a gente na sua casa. Todos aqui queremos conhecer essa prateleira aí. Nós temos uma inveja dessa sua prateleira aí atrás, nós somos doidos para ver isso aí. Então a gente pode, com o Marco, fazer uma pizza aí na sua casa e conhecer essa prateleira aí. Muito bem. Eu estou reformando uma casa, tenho uma churrasqueira muito boa e logo nós vamos combinar isso aqui. Um sarau, pizza literatura. Não é? Nossa, delicioso. Eu gostaria de oferecer também. Eu posso fazer um caldo verde maravilhoso para uma noite de sarau, uma noite fria, na casa de qualquer um. Leonete, eu sou louco por caldo verde. Eba, então vai ser caldo verde. Calma, filho. Louco por caldo verde. Tudo bem. Vai comendo. O Clementine, e quem mais está inscrito? O Dr. Walter Newton Félix. Então, eu tenho que ter direito de resposta depois do que o Marcão falou. Vamos lá, Walter. Isso não pode ficar assim. Não pode, Walter. Vamos lá. Olha, esse cara aí é o máximo, viu? E eu quero dizer que, na verdade, eu estou honrado de ser médico da família Guarnieri toda. E isso que ele falou aí é tudo bobagem. Ele quer o máximo, tá? E eu quero falar outra coisa, viu, Mafra? Você falou do número cabalístico, né? Você sabe que eu tenho para mim um jeito de analisar um texto
assim, você lê a primeira vez, você falou de 3 livros, eu achei que você está querendo arrumar uma consulta para mim, mas eu vou ser mais brando, tá? O número 3, eu acho que é assim, você lê uma obra a primeira vez, tá? E você toma conhecimento dela. Na segunda, você aprofunda o que você já percebeu. E na terceira, é que você analisa um valor literário de uma forma mais profunda. E eu acho que é aí que o livro fica muito legal, é depois que você lê 3 vezes. Eu acho que a partir daí, aí você realmente você percebe que você está lendo algo de bastante valor literário. Eu fiz isso, viu, Eliette? E depois da terceira eu fiquei convencido, viu? Nossa, 3 vezes. Muito obrigada. Entre uma cirurgia e outra. É, lógico, sempre se dá tempo. Você sabe que eu tenho um conceito comigo que é assim, quando você quer uma coisa bem feita, arruma alguém bem ocupado. Isso é sabedoria. Eu acho que sim, viu? Mas continue aí, o papo está muito legal. Eu já fiz a minha defesa aqui, depois do que o Marcos fez, eu tinha o direito de resposta. Pronto. Quem quer? Tudo bem. Não, eu concordo com você. Eu acho que um escritor, ele só oferece o texto definitivo depois da terceira edição, revista por ele. A primeira edição é quase que um rascunho. A segunda é um rascunho melhorado. A terceira é definitiva. Eu sei isso de ciência própria. Eu conheço isso. Não é? Há alguns livros meus de primeira edição, eu não vou dizer que renegue, não é isso, mas eu afasto. Eu sei que eu tenho que melhorar, tenho que aprofundar. Mas um conselho que eu dou a Eliette: não mude nada no seu estilo. Ela já atingiu o estilo certo. É isso que eu espero ver no na segunda coletânea, né, original, que ela vai mandar para mim. Clementine, quem mais? Mafra, eu gostaria de fazer um breve comentário também. Isso. Eu estou muito feliz aí com esse encontro de hoje, essa parceria do Clube de Leitura da APL e da APAMAGES. Resultado excelente. Eu gosto de fazer as coisas acontecerem, né? Assim, eu lembro que bem no começo, 2015, o doutor Nalim me falou assim, vamos fazer uma parceria, ele era o presidente do TJSP, vamos fazer uma parceria entre a academia assinar um convênio e tal. E aí não estava acontecendo nada. Aí um assessor dele me procurou e falou assim, olha, tem que acontecer alguma coisa aí. Aí eu fui conversar com o doutor Mafra, deflagramos o processo, iniciamos um prêmio de literatura, já realizou-se o segundo, editou-se um livro. Em 2018, a Dani, conversando com ela, que a gente trabalha com clubes de leitura nos clubes paulistas, né? Nós vamos criar o clube da APAMAGES, vamos. E aí, com o contato da doutora Herta Helena, ela falou assim, vai lá e propõe. Aí a gente propôs e deu certo o resultado aí, né? O Clube de Leitura já está com 5 anos, o Clube de Leitura da APAMAGES, né? E eu gostaria muito de falar do livro da Eliette, mas eu vou esperar uma outra oportunidade. É um livro que é uma aula de realidade, é um estilo literário muito conciso, muito interessante de inspirar a gente também a desenvolver os nossos textos. E eu quero dizer para ela que, além do Clube Espéria, que já marcou para agosto a leitura do livro dela, outros clubes poderão surgir aí nessa possibilidade de agenda de leituras, né? Nós temos nos clubes paulistas hoje 26 clubes funcionando, lendo e debatendo mensalmente um livro, né? Em cada clube. E é um trabalho muito gratificante de fazer e está dando muito certo.
Esse Fiquei muito encontro feliz está, com essa notícia. Fiquei esse muito encontro feliz. está sendo gravado, e depois a gente vai falar lá na academia para publicar no canal do YouTube da APL, para outras pessoas poderem ter acesso. Boa noite a todos. Gostaria de falar. Pois não? O seu nome, porque não está aparecendo o seu nome. É Rosilei. Rosilei. É que na hora de entrar eu acho que eu fiz alguma coisa não muito correta aqui. Não sei se as pessoas estão me ouvindo. Boa noite. Estamos ouvindo. Boa noite. Estamos ouvindo. Bom, eu não sou escritora, né, no sentido da literatura, vamos dizer assim, né? Então, eu só queria, nesse momento aqui, agradecer a oportunidade que eu estou tendo de conhecer um mundo, a partir da minha profissão, conhecer um mundo literário que a Eliette está nos proporcionando com este livro. Então, para mim, tem sido um aprendizado muito grande, a partir de um telefonema, de uma fala meio que brincando, de iniciar um projeto e ver que esse projeto está caminhando, assim, como se fosse uma sementinha de mostarda que você coloca, né? Que quando você coloca uma semente pequena, aí você vai vendo que vai surgindo, né? Aqueles pequenos, como você colocar, uma criança coloca um grão de feijão lá no algodãozinho e vai vendo aquele feijãozinho crescer, 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 e ele fica feliz em ver aquela criança, né? Aquela pequena experiência do grãozinho crescer. Então, para mim, está sendo como isso, né? Que eu não sou juiz, eu sou jornalista, e eu sei que juízes não gostam muito de jornalistas, né? Que jornalistas são muito, assim, né? Gostam... Eu adoro jornalista. Não, eu adoro jornalista. Mas aqui eu não... Não posso fazer jornal diário. Mas aqui eu não tenho trabalhado com a juíza, né? Eu tenho ficado tendo esse contato com a escritora, né? Que eu falo para ela, né? Que, na verdade, toda vez que eu a vejo, eu não lembro da toga, eu só vejo a escritora, não vejo a toga quando me encontro com a Eliette, né? Então, e eu quero agradecer muito a ela por ela ter me dado essa oportunidade, né? A gente até brinca que ela foi meio que uma cobaia para mim, porque eu estou iniciando um projeto novo de assessoria, e eu falei brincando para ela, né? Você não quer que eu divulgue, que eu faça alguma coisa sobre o seu livro, quando foi por conta do lançamento? Então, minha fala aqui é de agradecimento, no sentido de poder, de alguma forma, a colaborar para que esse livro chegue a quanto mais pessoas forem possíveis. Por quê, né? Se eu errar o português aqui, meu Deus. Então, assim, se a gente conseguir atingir, né, mostrar para as pessoas o quanto importante é a leitura, o quanto importante é o livro, o quanto é importante a educação para a formação, né, do jovem, principalmente aquele jovem que não teve o acesso à cultura por vários fatores, ou por situações financeiras, ou por tantos outros fatores. Então, se a gente conseguir, né, com o livro da Eliette, com esses contos, né, levar a muitas pessoas, que essas pessoas têm, não, a possibilidade de leitura. Deixamos 5 livros na biblioteca de Piracicaba, e essas pessoas, né, às vezes aguçadas só pelo título, pegarem esse livro e começarem a ler e imaginar e se conhecer e falar assim, eu também vou escrever, porque é tão pequenininho o texto, o conto dela, mas é rico, né? É pequeno, mas é muito rico, né? Então, é isso. Eu não sei se estou conseguindo me expressar, eu sou muito prolixa e às vezes elas são repetitivas. Rosilei, permita aqui, né, se tiver autorização da Eliette e da editora, né,
nós temos um plano, né? Para fazer ser grande. Eu acho que, se a Eliette concordar, você pode até comentar, porque nós estamos presente de vários escritores, juízes, né? E eu acho que o projeto nosso vai fazer esse livro ser um best-seller. Algo nesse sentido. Não, eu não quero comentar isso agora, porque eu acho que ainda é uma semente. Vamos deixar germinar. E os leitores, todos os colegas aqui depois, em outro momento, se a Eliette quiser comentar, aí fica a cargo dela. Mas eu vou ficar sempre nos bastidores, que a Eliette fala assim, não, mas eu quero que você saia, né? Que eu quero falar que foi você. Não, não. Eu sou bastidores, sempre serei, porque me sinto bem assim. Mas aqui eu queria realmente falar no sentido de agradecimento, né? De ter tido essa oportunidade de crescer, e de ter sido desafiada, né? Eu mesmo me desafiei, e a Eliette ter tido também a humildade, a delicadeza de aceitar o trabalho de uma desconhecida, porque até então ela não conhecia meu trabalho profissional, né? Então, então, também a minha palavra é gratidão. O livro é maravilhoso. Eu fui lendo ele a conta-gotas, porque quando eu li Cacofagia também, quando eu recebi do Eduardo da Patois o PDF, daí quando eu li Cacofagia, eu falei, gente, o que vem nesse livro? Eu tive que parar para não ler os demais, porque depois eu queria ler o livro com cheiro de livro, né? Livro com cheiro de livro. Aí comecei a ler alguns, aí eu estava descansando de férias, aí ela me mandou uma mensagem dizendo assim, mas você já leu Amor Paterno? Eu achando que Amor Paterno era uma coisa deliciosa, assim, Amor Paterno, eu imaginei, eu acho que ela escreveu inspirada no seu Sérgio, né, do amor que o seu Sérgio tem por ela, eu sinto esse amor carinhoso, eu sinto, né, nas redes sociais, tanto carinho, tanto amor entre um e outro, e eu esperando que esse amor paterno seria quase que assim uma gratidão por todo o amor que o senhor tem, o doutor Sérgio tem, pela Eliette pelo senhor, né? Falei assim, então, amor paterno deve ser uma homenagem ao doutor Sérgio, né? Aí eu comecei a ler o livro, falei, peraí, não tem nada a ver com isso. Aí, ao final, eu não conseguia dormir. Eu estava de férias. Quero dizer que eu estava de férias, eu não consegui dormir, porque eu fiquei pensando as centenas de milhares de pessoas, de crianças que vivem essa situação. E recentemente eu fazendo uma entrevista, porque todos aqui devem estar cientes, sabem, né, que o dia 18 de maio é o dia, eu disse que eu era prolixa, né? Então, 18 de maio foi o dia do combate, o Dia Nacional do Combate ao Abuso Sexual. Nossa amiga deu um depoimento aí. E eu, conversando, fazendo uma entrevista ao vivo lá na emissora que eu trabalho, eu comentei, né, olha, tem uma escritora de Piracicaba que escreveu um conto muito, muito rico em detalhes, e esse conto fala desse pai abusador de uma criança de 3 anos e da omissão da mãe, porque às vezes a mãe se omite, a covardia da mãe é muito pior do que o abusador, né? Porque ali a criança está sendo abusada 2 vezes, o abuso físico do pai e o abuso do esquecimento da mãe. Então, eu comentei isso na entrevista. Mas é isso, não vou mais me alongar, porque eu sou muito de falar e aí, às vezes, me torno redundante. Muito obrigada. Obrigada, Rose. Clementim, Márcia Custódio quer falar, quer perguntar. Mandou uma mensagem aqui. Márcia Custódio. Oi, tudo bem? Então, Eliette, eu não li seu livro ainda, mas eu vou ler, ainda mais depois de todos esses comentários. Vou ler de manhã, vou ler à noite, para eu poder dormir à noite. Assim eu tenho o dia todo para elaborar. Tá? Mas, e provavelmente, como o Clementinho falou, vou indicar para o Geraldo, que é nosso coordenador lá do Clube de Leitura do Pinheiros, que eu participo lá também, né? E interessante, só pelos comentários, já viu que você
né? E esse pai paterno, eu fiquei pensando no tratamento que o Hellinger, da constelação familiar, faz para caso de incesto, que é o amor paterno. Ele fala no amor, mas revertido, né? Então, achei interessante ler essa outra seu parecer, deve ser bem chocante. Pena que você vai perder a surpresa, Márcia. Agora você teve o spoiler. Isso, eu pensei agora. Vocês falaram, o Mafra falou que no fim você consegue fazer o... Ou foi você que falou, né? Que você vai É só no final mesmo. Mas tudo bem, assim eu vou preparada, na verdade, porque é muito triste a situação. Bom, mas eu vou ler os contos que eu estou lendo, também quero escrever, eu sou leitora, tá? E eu, até porque foi comentado, eu queria também conhecer a professora Elizabeth, até participar de uma oficina, se possível. Eu vou pedir para o Clementinho esse contato, tá? E eu ia falar mais uma coisa aqui, gostaria muito, Mafra, de ser convidada para o sarau que vai ser na sua casa, tá? Eu gosto de pizza, gosto de caldo verde, gosto de churrasco, mas gosto muito de literatura e gosto das suas falas. Muito bem, querida. Muito bem. Clementinho, tem mais alguém inscrito? Não temos mais. E já estamos no limite do... Vamos passar para outra fase, então, né? Encerrar aqui. O próximo encontro... Eu posso falar do próximo encontro, doutor Mafra? Pode falar. Olha, o próximo encontro será o encontro de aniversário do Clube de Leitura da Academia Paulista de Letras, 10 anos de existência. Esse clube foi criado pela escritora Ana Maria Martins, que era nossa querida, que foi embora em dezembro de 2020. E o próximo livro será O Abismo, volume 1 e 2, de Mafra Carbonieri. A tela do meu computador está desfocada aqui, não dá para ver, mas eu mandei o link para todo mundo. Tá bom. Bom, é o aniversário do nosso clube de leitura, e como eu publiquei um romance recentemente, né, ele foi colocado, com a minha aprovação, né, foi colocado para debate, para comentário no clube de leitura. Agora, são 2 volumes. Eu peço que vocês leiam só o primeiro. Leiam só o primeiro. 2 volumes é muita coisa, não é? Leiam só o primeiro e vamos comentar. Eu gostaria de saber como é que vocês recebem a minha maneira de escrever. Eu espero que gostem, né? Foi feito com carinho. O Abismo é a história da imigração, principalmente italiana, aqui em São Paulo. Então, é um romance paulista, é um romance escrito por um filho de imigrante. E eu deixo de lado o aspecto épico da imigração para mostrar as pessoas que trabalham. Os trabalhadores de pequenas profissões, operários, gente que luta pela vida. Então, meu romance é isso. Eu espero que vocês gostem. Clementinho, podemos encerrar a reunião? Podemos encerrar. Eu perguntaria se a Eliette gostaria de dizer as palavras de encerramento. Eu quero agradecer mais uma vez a todos que compareceram, né, ao encontro. Eu estou emocionada, meu estômago está gritando aqui, de emoção e de alegria, viu? As palavras, como o livro tocou a todos, eu estou muito feliz. E, mais uma vez, uma obrigada ao Mafra. Mafra, muito obrigada. Você é eternamente grata a você. Muito obrigada. Obrigado a você, Eliette. Podemos encerrar, então. Exato. Né? Podemos encerrar. A reunião de hoje foi muito emotiva, de muito conteúdo, todos se manifestaram, todos gostaram imensamente do livro, e gostando e expressando essa crítica favorável. Só
os nossos amigos aqui presentes, eles só fizeram justiça. É isso que se espera do juiz. Fizeram justiça com esse livro, que é bom e que reúne a germinação de outros livros. Que o talento é isso, é uma germinação permanente. Então, um beijo para vocês, um abraço e até a outra reunião. Um beijo. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado pela presença de todos. Boa noite. Boa noite.